your name, little sister? Janet. Being his sidekick in Scream? Not at all, because I feel that that's what I am in life. His sidekick. In life? Yes. Janet Jackson first took the stage when she was just 7. Rhythm Nation was the #1 pop album. Janet Jackson. Janet Jackson. Janet Jackson. Drama em família em Hollywood nunca é simples. Mas o caos em volta da cinebiografia do Michael Jackson tá mostrando que a parada é muito mais profunda do que só uma briga criativa. No meio disso tudo tá a Janet Jackson, que não é coadjuvante de ninguém. Ela tá soltando críticas tanto nos bastidores quanto em público e levantando umas questões pesadas sobre legado, controle e quem manda na narrativa. Isso aqui não é só treta de irmão, é disputa de poder mesmo. É sobre quem tem moral de contar a história do Michael. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like e bora falar um pouco dessa treta. Janet Jackson teve acesso ao filme antes de todo mundo, rolou uma exibição fechada só pra família. Aquele momento era pra ser tipo, olha só o legado do Michael sendo eternizado pro mundo, mas não foi bem assim. Em vez de só aplaudir, a Janet veio com opinião, e não foi pouca coisa. Ela criticou a atuação, apontou falhas na maquiagem, nas próteses, disse que os atores não estavam chegando nem perto de parecer com a família, e foi além. Implicou até com o jeito de andar, com a postura, com a energia dos caras em cena. Pô, não era só crítica solta, era detalhes, coisas de quem conhece cada gesto de perto. Depois da exibição, rolou uma ligação meio tensa com o irmão dela, Jermaine Jackson, e o papo esquentou de verdade. Tipo, vibe pesada mesmo, mostrando que eles estavam em lados totalmente diferentes. O Jermaine comprou a ideia do projeto sem pensar 2 vezes, enquanto a Janet não engoliu muito isso. E tem mais, o filho do Jermaine, o Jafar, é quem tá interpretando o próprio Michael no filme, ou seja, a treta é ainda mais familiar. Ficou aquele clima, metade apoia, metade critica. A Janet, por exemplo, se juntou com a Paris Jackson, e as duas estão sem papas na língua, criticando como o filme retrata a vida e o legado do Michael. A Paris foi bem direta, chamando o roteiro de açucarado em uma declaração pública no Instagram, em setembro de 2025. Ela falou que o filme suaviza a história do Michael, que não mostra com honestidade as complexidades e contradições de sua vida, apresentando uma versão limpa demais para o consumo em massa. Essas não são críticas de pessoas tentando destruir o legado do Michael. São críticas de pessoas que o amavam e querem que sua história seja contada com nuances e honestidade. Elas estão exigindo o padrão mais alto do filme. A real é que essa treta toda vem muito da forma como o filme foi organizado por dentro. Quem bancou e mandou no projeto foi o espólio do Michael Jackson, não a família em si. Tipo assim, a Janet praticamente não teve voz no processo criativo. Isso pesa muito pra entender o lado dela. O espólio controla tudo legalmente. Imagem, música, o legado do Michael. Simplesmente tocou o projeto inteiro do jeito deles, na visão deles, pensando tanto na memória quanto na grana envolvida. Já a família ficou meio de escanteio, só assistindo as decisões rolarem. E o processo foi um caos, sem exagero. O filme foi adiado 3 vezes, antes de bater o martelo pro lançamento em 24 de abril. Teve que ser refilmado por causa de acordos legais. No fim, resolveram focar só na fase inicial. A infância, o começo da carreira solo, deixaram muita coisa importante de fora. E aí que entra a treta. Familiares como a Paris Jackson e a própria Janet podem ver isso como uma versão editada, bonitinha da história, com partes polêmicas simplesmente varridas para debaixo do tapete. A própria Janet Jackson já tem uma relação meio tensa com a fama, julgamento do público e esse lance de legado. Em 2004, rolou aquele caos no show do Super Bowl, e aquilo basicamente virou um divisor de águas na carreira dela. A mídia caiu matando, geral apontou o dedo, e isso pesou muito na trajetória dela depois. Então tipo, não é difícil entender porque ela fica com tanto pé atrás quando outra galera tenta contar a história da família. E vale lembrar que a Janet não é qualquer uma no rolê. Ela ralou muito para construir a própria imagem, se firmar como artista solo, dançarina, mente criativa, tudo no talento dela, sem viver na sombra do Michael Jackson. E sendo uma das mais independentes da família Jackson, ela não ia simplesmente largar a história da família na mão de uma produção externa sem questionar. A agenda da Janet em 2026 mostra essa independência. Ela tá em turnê pelo Japão, levando sua música para públicos internacionais, controla cada aspecto de sua apresentação, apresenta seus maiores sucessos, Rhythm Nation, Nasty, Together Again. Ela continua criando, se apresentando. O filme foca no Michael jovem, infância, começo da carreira solo, e apaga a Janet da história.
Para alguns da família, o filme é tipo uma chance de levantar uma grana surfando nesse hype do Michael Jackson. Já a Janet enxerga diferente, ela vê como uma versão distorcida da história. No fundo, a treta é sob controle. Quem manda no legado do Michael é o espólio, não a família, nem quem viveu tudo de perto com ele. Isso gera uma tensão pesada sobre quem tem direito de contar essa história. Quando o espólio decide tocar o filme sem envolver de verdade a família, passa muita vibe de que eles acham que entendem o legado do Michael mais do que quem viveu junto com ele. Isso aqui não é bem assim, né? A família tava lá, no dia a dia. Conhecia coisas que advogado nenhum ou gestor vão pegar. Os detalhes, as paranoias, os sonhos, as inseguranças. Então quando a Janet critica a atuação ou a maquiagem, não é frescura, nem implicância. Ela tá dizendo, isso aqui não tá soando real pra mim. Os atores podem até estar tecnicamente bem, mas não estão captando a essência de quem eles estão tentando representar. Ela só se posicionou depois de ver o filme inteiro. A exibição que foi feita pra família. Não foi fofoca, nem reação no impulso. Ela assistiu, processou e aí falou. Ou seja, não é hate gratuito. É uma crítica consciente de quem viu tudo e decidiu não passar pano. Outro ponto que vale a pena falar, a Janet não estava tentando sabotar o filme nem nada do tipo. Ela não saiu fazendo exposed, não ficou atacando na mídia, só decidiu não apoiar o projeto e falou que pensava ali, no privado, com a família. É mais uma discordância do que qualquer treta pessoal ou vingancinha. E bora combinar, a família Jackson sempre teve uma dinâmica meio complicada quando o assunto é o espólio do Michael. Quem ficou no controle foi definido por testamento, papelada, e nem sempre são as pessoas mais próximas o que realmente conhecia ele de verdade. Isso rola muito com celebridades. Quem administra pensa de um jeito, enquanto a família só quer ver a pessoa sendo lembrada de forma fiel, sem distorções. E no final o filme é o que é. Um sucesso, vai influenciar como uma geração entende o Michael Jackson, mas a crítica da Janet também não some, fica ali registrada. Tipo um lembrete de que nem todo mundo da família comprou essa versão da história. Porque no fundo levanta umas perguntas bem maiores. Quem tem o direito de contar a história de alguém que já morreu? A família pode ter poder de veto? E o público? Entra onde nessa história? Não tem resposta fácil pra isso tudo. O que dá pra dizer é que do lado da Janet é totalmente compreensível. Ela conviveu com o Michael, conhecia ele de verdade. Então, óbvio que ela tem todo o direito de opinar sobre como ele vai ser lembrado. E aí entra também o choque de gerações. A galera mais nova da família pode olhar pra isso com uma vibe mais de business, tipo uma oportunidade de visibilidade, ganhar dinheiro. Já a geração da Janet tende a ser mais protetora, mais preocupada com a imagem, com a memória mesmo. A real é, nenhum dos dois lados está errado. São só formas diferentes de lidar com o legado. Também dá pra olhar isso pensando lá na frente. Como os próximos filmes biográficos vão lidar com a família dando pitaco? O diretor vai mudar coisas por causa da crítica? O estúdio vai frear ou vai dobrar a aposta mesmo com a oposição? Esse filme meio que abre esse precedente aí. O que decidirem agora pode virar padrão depois. E a atitude de Janet pode abrir uma porta também. Outros familiares de celebridades podem começar a se posicionar mais, falar mais alto quando não concordam com certas narrativas. No fim, a história do Michael não vai ser só uma. Vai ter a versão do filme, a da Janet, a da Paris, a do público. Cada pessoa vai acabar acreditando em uma ou misturando várias versões. E isso é normal. Nenhuma narrativa dá conta de mostrar 100% quem alguém foi de verdade. O ideal é que essas versões coexistam com respeito, que dê pra enxergar diferentes perspectivas sem apagar quem o Michael foi no centro de tudo. E sobre a Janet, a postura dela fala muito. Independente, firme, sem medo de ir contra a maré, mesmo quando geral tá aplaudindo. Isso não é birra, é caráter.